Olá, espero que estejam todos bem e descansados, para darmos continuidade aos nossos estudos. Hoje será abordado o tema psicose. O que será que é psicose? Antes de adentrar a temática, vamos recordar a última questão norteadora. Aponte quais são os principais quadros clínicos que se encontram entre as urgências e as emergências psiquiátricas. Geralmente, esses quadros acontecem quando o paciente está em crise. Respondendo então à nossa questão norteadora, o comportamento agressivo representa um importante desafio na psiquiatria e está presente na apresentação clínica em diversos quadros psiquiátricos e também em condições causadas por alterações orgânicas. A agressão é uma dos comportamentos possíveis do indivíduo em crise e pode ser definida como ato intencional que causa dano físico ou mental a alguém. A observação, a avaliação do paciente e também do ambiente e a gestão de risco são elementos fundamentais para a prevenção do comportamento agressivo do paciente. Assunto que já foi abordado anteriormente. Um dos objetivos do atendimento de urgências e emergências psiquiátricas é o reconhecimento das situações que se manifestam com alterações mentais e comportamentais, mas são causadas por alterações fisiológicas e também pelas morbidades orgânicas, que são os quadros orgânicos, ou seja, as causas orgânicas, que também foi objeto de estudo da aula anterior. Desse modo, deve-se ter maior alerta para a investigação de alterações orgânicas em casos de urgências psiquiátricas em que o paciente tem idade avançada, apresenta doenças clínicas ou abuso de substâncias, sem histórico psiquiátrico e cujas alterações tenham início abrupto e incluam alucinações não auditivas, alterações cognitivas e da fala ou movimentos. Uma outra situação com que possa haver assistência de urgências e emergências psiquiátricas é o suicídio. O suicídio ele é um fenômeno enigmático, a gente já sabe que é bastante complexo, que também a gente já viu ele anteriormente, e dificilmente racionalizado, compreendido ou até mesmo explicado. Todavia, é altamente frequente, impactante, subestimado e até mesmo um tabu na sociedade atual. O suicídio causa um impacto psicológico e social na família e na sociedade que é imensurável. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em média, um suicídio afeta pelo menos outras 6 pessoas. Se um suicídio ocorre em uma escola ou em algum local de trabalho, tem impacto em centenas de pessoas. Outros fatores também que levam ao atendimento dessa urgência e emergência é o delírio, Então, o delírio ele é definido como uma falsa crença da realidade e as alucinações são definidas como erro de percepção. O delírio agrupa um conjunto de condições que se caracterizam como quadros com alterações do estado mental, causados por uma ampla variedade de alterações fisiológicas. A detecção precoce desse delírio e a investigação da causa são importantes, pois o tratamento deve ser redirecionado ou direcionado à causa de base do quadro para evitar danos. Por isso, a necessidade de identificar se é ou não oriundo de causa orgânica. Um dos critérios definidores para a esquizofrenia é a presença de psicose, o que leva a crer, então, que a esquizofrenia ela vai depender se há uma presença de delírio e alucinações por um período maior que 30 dias. E ele é estabelecido, a esquizofrenia é estabelecido, portanto, então, quando há a presença desses delírios e alucinações, além de outros sintomas típicos por no mínimo, então, um mês, como já dito anteriormente. Entretanto, quando esses mesmos sintomas não satisfazem a duração mínima de tempo, deve ser feito o diagnóstico em primeira instância na categoria de transtornos psicóticos agudos e transitórios.
né? E a gente vai observar que, por fim, né, se os sintomas persistirem por mais tempo longo, recomenda-se então a reclassificação para o diagnóstico de esquizofrenia. Um outro quadro clínico no decorrer da vida que poderá encontrar entre as urgências e a emergência é o autismo, que é um transtorno de desenvolvimento grave que prejudica a capacidade de se comunicar e também de interação do indivíduo. Outros transtornos correlatos, né, são transtornos afetivos bipolar, depressão grave. Então, esses daí a gente vai vendo no decorrer dos nossos estudos. Então, psicose, né? O que é a psicose? Então, a psicose ele é um termo usado para identificar transtornos psiquiátricos em que a pessoa perde o contato com a realidade. O funcionamento mental de uma pessoa psicótica fica compreendido em vários níveis, provocando sinais e sintomas que incluem alucinações, delírios, confusão mental, perda de memória, comportamentos bizarros, dentre outros. O termo psicótico também pode ser usado para designar distúrbios nos relacionamentos pessoais e sociais ou comportamentos isolados num determinado momento. Perder o contato com a realidade significa que a pessoa não avalia corretamente as suas percepções e pensamentos, o que a leva a tirar conclusões incorretas em relação ao mundo real, mesmo que as evidências provem o contrário. O sinal mais evidente de uma psicose é a manifestação de delírios ou alucinações, sem estar ciente da origem da patologia desses sintomas. Psicose faz com que as pessoas percebam ou interpretem as coisas de maneira diferente das pessoas que as rodeiam, que estão próximas dessas pessoas com psicose. A possibilidade do aparecimento de psicoses pode ocorrer em várias situações. Durante surtos esquizofrênicos, doença de Alzheimer, horas de sono sem dormir, crises epilépticas, tumores e doenças infecciosas do sistema nervoso central, depressão, uso de drogas e abstinência alcoólica, onde é caracterizado agitação, agressividade e outras alterações comportamentais. Porém, dentre os citados, os mais comuns são em caso de uso de drogas lícitas ou não. Nesses, esse tipo de problema pode surgir em qualquer idade. Sinais e sintomas comuns em pacientes que apresentam psicose, né? Então, a gente já falou alguns, vamos repetir. Então, delírios, alucinações, como ouvir vozes, mudanças bruscas de humor, ficando muito feliz no momento e depressivo logo a seguir. Fala muito rápido ou muito lenta, dificuldade para se expressar, falar coisas sem sentidos e frases difíceis de perceber, de se compreender, manias e medos incontroláveis, confusão mental, dificuldade para se relacionar com outras pessoas, agitação, insônia, comportamento suicida, agressividade e autoagressão. A tristeza e a alegria assemelham-se à depressão e à mania. A dificuldade de recordar ou de aprender estão relacionadas à demência e ao retardo. O medo e a ansiedade perante situações corriqueiras têm relações com os transtornos fóbicos e de ansiedade. A depressão e a mania representam os dois polos opostos das perturbações do humor. As perturbações do humor são doenças psiquiátricas nas quais as alterações emocionais consistem em períodos prolongados de depressão ou de euforia, que é a mania, excessivos. A depressão é um termo muito utilizado por todos. De uma forma geral, ela descreve um estado de humor caracterizado por tristeza e ou apatia, independente de sua causa ou duração. É muito comum que alguns pacientes denominem como depressão estados de tristezas ou luto. Essa dúvida atinge a muitos. No entanto, para que se configure um transtorno depressivo, são necessárias características e critérios clínicos que vão além de simplesmente tristeza e desinteresse, como ficará claro mais adiante. Já a mania é um quadro diametralmente oposto à depressão, se apresentado com euforia e aceleração global dos processos psíquicos. A mania é uma das fases do transtorno afetivo bipolar, anteriormente denominado psicose maníaco-depressiva,
que cursa com instabilidade do humor, alterando entre fases depressivas e maníacas. O conhecimento do transtorno afetivo bipolar, ele é importante para o profissional, pois é um quadro crônico, recorrente, com grande impacto clínico, e cuja primeira forma de apresentação é frequentemente um quadro depressivo. Por isso, o profissional deve estar sempre em estado de alerta. Outra forma que se pode apresentar transtorno psiquiátrico é o autismo, que é o autista. O autismo ele é um problema psiquiátrico que costuma ser identificado na infância, entre 1 ano e meio a 3 anos. Embora os sinais iniciais, às vezes, possam aparecer nos primeiros meses de vida. O distúrbio afeta a comunicação e a capacidade de aprendizado e a adaptação da criança. Os autistas apresentam desenvolvimento físico normal, mas eles têm grande dificuldade para firmar relações sociais ou afetivas e dão mostras de viver em um mundo isolado. Possui classificação com diferentes graus de funcionalidade e sob o nome técnico de transtorno do espectro do autismo. O transtorno do espectro do autismo, ele afeta o comportamento do indivíduo. No geral, uma criança do espectro autista, ela apresenta dificuldade para interagir socialmente, como manter o contato visual, expressão facial, gestos, expressar as próprias emoções e fazer amigos. Tem também dificuldade na comunicação, optando pelo uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar a ter um diálogo. E alterações comportamentais, como manias, apego excessivo a rotinas, ações repetitivas, interesse intenso em coisas específicas, dificuldade de imaginação e sensibilidade sensorial. No caso da psicose, não há comparações, nem mesmo um sonho, por mais irreal que seja, não é semelhante à psicose. Quando alguém nos conta uma história realista, dependendo da confiança que temos nessa pessoa, acreditamos na história. Na medida em que constatamos indícios de que a história é falsa, começamos a pensar que nosso amigo se enganou ou que no fundo não era assim tão confiável. Nesse evento, o que se passou? Será normal ou será um transtorno mental? A forma de conduzir ideias confrontando-as com os fatos é uma maneira de estabelecer o contato com a realidade. O que aconteceria se essa função mental não pudesse mais ser executada? Estaríamos diante de um estado psicótico ou psicose. A psicose em si tem início quando a pessoa começa a se relacionar com objetos irreais, modificando suas atitudes, ideias e visões de mundo em função desse relacionamento. A partir daí, a realidade vai perdendo o significado para o paciente. Ele pode cismar com situações absurdas ou com pessoas que não existem, embora continue a viver no mundo real. A psicose pode atingir qualquer pessoa, sendo maior o risco nos indivíduos com predisposição genética ou que tenha sofrido danos cerebrais, seja através de traumas ou de exposição a substâncias químicas. Num dado momento, a perda do contato com a realidade será de maior ou menor intensidade. O psicótico pode, em crise, ser considerado um perigo para si mesmo e para os outros. Quando ele ou seus familiares procuram atendimento de emergência, os médicos, os profissionais de saúde, devem estar atentos a qualquer sinal de violência, mesmo nos pacientes que parecem mais racionais. Falando um pouquinho do delírio. Então, o delírio primário ou puro é definido como sendo um juízo patologicamente falso da realidade. Deve apresentar-se com uma convicção subjetiva, irremovível e uma crença absolutamente inabalável. Deve ser impenetrável e incompreensível para o indivíduo normal, bem como impossível de se sujeitar-se às influências de correções quaisquer, seja através da experiência ou da argumentação lógica, e impossibilidade de conteúdo plausível. Então, todos os casos que não satisfazem essa tríade não podem ser considerados. O psiquiatra, o psicanalítico, Neto, ele relata que a palavra delírio vem do latim e significa sair do trilho.
Então, delírio é uma ideia ou um pensamento que não corresponde à realidade. A pessoa, por exemplo, ela começa a acreditar que está sendo perseguida ou vigiada, ou que existe câmeras que espionem seus atos. Os temas dos delírios costumam ser bizarros, implausíveis, mas a pessoa acredita nele convictamente, não modificando suas ideias, mesmo após exaustiva demonstração da impossibilidade das mesmas. O delírio ele pode ocorrer em diversas psicoses, particularmente na esquizofrenia. O grau da perda de contato com a realidade vai depender da intensidade da psicose. Quando não estão em crise, os pacientes cuidam de si mesmos, preocupam-se com a sua qualidade de vida, alimentam-se desejos sexuais, desempenham bem seus papéis sociais, interagindo com o outro sem nenhum problema. Isto tudo é indício da existência de um relacionamento com o mundo real. A psicose propriamente dita começa a partir do ponto em que o paciente relaciona-se com os objetos e com coisas que não existem no nosso mundo. Modifica esses planos, suas ideias, suas convicções, seu comportamento por causa de ideias absurdas, incompreensíveis, ao mesmo tempo em que a realidade clara e patente significa pouco ou nada para esse paciente. Vamos a um exemplo, né? Paciente do sexo masculino, 22 anos, natural da Parnaíba, servente de obra, católico e residente na obra onde trabalha. É o terceiro de uma prole de 8 filhos, sendo 4 mulheres e 8 homens, todos lavradores. Na Paraíba moravam num sítio, uma casa de estuque, chamada Chão Batido, em estado de miséria total, carente de qualquer princípio de higiene compatível com a saúde. Veio para o Rio há mais ou menos um ano para tentar a sorte, pois na Paraíba trabalhava muito e ganhava pouco. Passou os primeiros meses com um primo na favela, ficando todo este tempo sem trabalho. Depois passou a trabalhar e morar numa obra de uma construtora como pedreiro e servente. Tem muita facilidade em fazer amizades. O paciente informa que há cerca de 6 meses vem sendo perseguido por um bicho muito grande, mais alto que ele, metade animal e metade gente, que para ele representa o diabo. Diz que via tal aparição sempre que parava suas atividades, o que acontecia à tarde ou à noite. Diz que além de ver também sonhava com a aparição e que esta não falava, mas que o olhava com cara de enfesado ou ri e zombava dele. Relata que fica muito assustado quando tal coisa lhe aparece, que pedia ajuda aos amigos, mas que ninguém quis se envolver com o bicho. Às vezes tenta fugir, chegando certa vez a montar em sua corcunda, sentindo-os com as mãos, mas foi jogado ao chão. Nas vésperas de ser internado, foi passear na rodoviária e viu o bicho perseguindo. O que ele descobriu? Que o bicho tinha uma botija, quer dizer, uma bolsa de dinheiro. Tentou então agarrar a botija do chão e que o bicho, ao vê-lo fazendo isso, não gostou e avançou em cima dele. Pegou então um ferro em que estava pendurado na parede e começou a agredi-lo. Diz que já estava todo machucado quando um enfermeiro o amarrou e o levou para o hospital. Nesse ponto, vemos a informar que foi levado pela polícia, tá? Não eram os enfermeiros. Não sabe para que foi levado para lá, nem como lá chegou. Não se acha doente e só se sente machucado devido à sua briga, apesar de não existir marca alguma que confirme as agressões físicas. Logo após a internação, disse que não via mais o diabo, pois se sentia protegido, voltando a vê-lo, porém de tamanho, Cores e quantidades diferentes. Vive lutando com o bicho, pois este tenta tirar dele o botijão que se acha enterrado. O paciente arranca vasos sanitários tentando arrancar o botijão, recolhe o lixo do chão e diz ser dinheiro.
Ao exame psíquico, apresentou-se em péssimas condições de higiene, aparência descuidada, embotamento afetivo, totalmente desorientado, em episódios de delírio de cunho persecutório, alucinações visuais, atitude indiferente, hipovigil, né, portanto pouco vigilante, hiponatez, que apresenta pouco decidido, hipopragmático, né, com pouco objetividade. Não demonstrava vontade de conversar, mas falava rapidamente, referindo-se ao cão, chegando a apresentar fuga de ideias. Diz que não sabe por que está aqui, que lugar é esse, que quer ir embora, levanta-se, pede dinheiro, roupas para ir embora, senta-se e volta a falar no cão. E de suas brigas com ele. Esse é um estudo que foi retirado, é um estudo de caso, que foi retirado de um artigo de 1978, que é escrito por Coelho e mais 5 autores. Isso mostra, né, os delírios, né, e também as alucinações de um paciente em crise. Após vermos essa história, né, então isso na verdade não foi uma história, isso é um fato real, né, a gente vai observar que um psicótico ele pode, sem motivo aparente, cismar que o vizinho de baixo está fazendo macumba para ele morrer, mesmo sabendo que no apartamento de baixo não mora ninguém. A cisma, nesse caso, pertence ao mundo psicótico e a informação aceita de que ninguém mora lá é o contato com o mundo real. A cisma é o ato ou o efeito de cismar, ter o pensamento fixo em algum assunto ou ideia, fixação, mania ou obsessão. Para nós que não somos psicóticos, são dados conflitantes, para um psicótico não são. Talvez ele não saiba explicar como o vizinho que não está lá, né, não mora lá, pode fazer macumba para ele. Mas a explicação de como isso acontece é irrelevante. O que de fato é que o vizinho está fazendo macumba e pronto. O psicótico vive num mundo onde a realidade é outra, é inatingível por nós ou mesmo por outros psicóticos, mas vive simultaneamente neste mundo real. A psicose é uma disfunção da capacidade de pensamento e processamento de informação. Portanto, há uma incapacidade de ser coerente em perceber, em reter, processar, relembrar ou agir sobre informações de uma maneira consensualmente validada. Diferentemente de neurose, que sofreu o processo de eliminação do Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, o termo psicose sofreu fragmentação, reduzindo-se à categoria dentro de um agrupamento de transtornos denominado esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. O Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, 4, revisado em 2000, foi elaborado com o capítulo sobre transtornos mentais da CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, em trabalho colaborativo entre a Associação Americana de Psiquiatria e também a Organização Mundial de Saúde. Pelo fato dessas revisões terem sido feitas em paralelo, a definição de psicose nesses dois manuais é bastante similar. E o capítulo 5 da CID-10 refere-se à classificação de transtornos mentais e de comportamento, cuja versão de descrições clínicas e diretrizes diagnósticas é destinada para uso clínico, educacional, assistência em geral. As descrições clínicas de cada transtorno são fornecidas a partir de descrições de sinais e sintomas considerados, principais e de outros aspectos associados menos importantes. As diretrizes diagnósticas são descritas indicando o número de sintomas necessários para que possa ser feito o diagnóstico confiável. Os pacientes que estão em estado psicótico, em geral, agem de modo estranho, vestem-se bizarramente, respondem a alucinações, têm crenças falsas e delirantes e, consistentemente, confundem a realidade dos eventos. As alucinações, outro sintoma típico, mas não exclusivo da esquizofrenia, podem ser definidos como interpretações errôneas dos órgãos dos sentidos, o que pode ocorrer com qualquer modalidade sensorial, ou seja, auditivas, visuais, olfativas, gustativas e táteis.
As alucinações auditivas são de longe as mais comuns e características da esquizofrenia, sendo geralmente experimentadas como vozes conhecidas ou estranhas, que são percebidas, como distintas dos pensamentos da própria pessoa. Pessoas psicóticas são frequentemente impulsivas e apresentam perigo ao agir devido às percepções distorcidas, como os delírios que expressam uma perda de controle sobre a mente ou o corpo, geralmente são considerados bizarros. Eles incluem a crença da pessoa de que seus pensamentos foram retirados por uma força extrema, externa, extração de pensamentos, que pensamentos estranhos foram colocados em sua mente, que são inserções de pensamentos, ou que seu corpo ou ações estão sendo manipulados por alguma força externa, que são os delírios de controle. Além dos delírios, tem-se as alucinações, onde o conteúdo pode ser bastante variável, com vozes pejorativas ou ameaçadoras. Certos tipos de alucinações, como por exemplo as auditivas, que podem ouvir duas ou mais vozes conversando entre si, ou comentando os pensamentos ou o comportamento da pessoa, têm sido considerados particularmente característica da patologia esquizofrenia. O paciente é incapaz de discriminar os estímulos que percebe. O pensamento é desorganizado e incoerente, o que se evidencia na fala ou escrita do paciente. A memória é prejudicada no registro, retenção e recuperação das lembranças. Na esquizofrenia, ocorre distúrbio dos processos associativos que afeta a capacidade da pessoa distinguir se as experiências vividas são ou não reais. E que afeta ainda a capacidade de pensar logicamente, sentir emoções, sentimentos e comportar-se em situações sociais. A esquizofrenia, quando instalada, afeta a personalidade total do indivíduo e altera toda a sua estrutura vivencial. Desta maneira, culturalmente, o esquizofrênico ele representa o estereotipo do louco, um indivíduo que produz grande estranheza social devido ao seu desprezo com a realidade reconhecida, agindo como alguém que rompeu as amarras da concordância cultural. O esquizofrênico assim menospreza a razão e ganha a liberdade de encarar as suas fantasias como realidade absoluta, o que confere ao paciente uma maneira patológica de representar a realidade. Por que é importante controlar imediatamente o comportamento psicótico? Os pacientes que se apresentam em um estado psicótico são impulsivos e incapazes de priorizar os estímulos e suas reações a estes estímulos. Por causa dessa disfunção, deve-se sempre ser considerado como um perigo para si mesmos, um perigo para os outros e severamente incapazes. Além de que pessoas com histórico psicótico são mais propensas do que outras a ter problemas de abuso de drogas ou álcool ou ambos. Algumas pessoas usam essa substância como uma maneira de gerenciar sintomas psicóticos. No entanto, o abuso de substâncias pode agravar os sintomas psicóticos ou causar outros problemas. Existem controladores de comportamento que possam ser utilizados imediatamente com o paciente psicótico? Reconhecendo a chance de violência e danos físicos, o médico e a equipe de urgência é obrigado a tomar passos definitivos que evitem o confronto. Dentre eles, atentem-se ao ambiente, mantenham o ambiente simples e livre de estímulos e minimize as mudanças na equipe, assuma o papel de advogado desse paciente e envolva com uma voz calma e segura, transmitindo serenidade. Que posição pode ser adotada se o paciente tornar-se progressivamente desorganizado, agitado e agressivo? Institua um plano formalizado e previamente ensaiado de contenção física, que só deve ser realizado após as devidas precauções legais e por quem de direito está autorizado para tal. E não se esqueçam, que a contenção mecânica ela somente poderá ser aplicada se houver prescrição médica. Acessem esse endereço aí, esse site, que irá mostrar como deve ser realizada a contenção mecânica, contenção física. Essa demonstração de força indica que qualquer
mostra de violência não será tolerada e frequentemente ajuda o paciente a organizar e retomar o controle de seus pensamentos e comportamento. Após a contenção física do paciente, reviste-o cuidadosamente em busca de armas ou objetos agudos para assegurar que ele não esteja armado e que haja uma menor agressão e possa machucar a outros. O tratamento para a psicose envolve o uso de combinação de medicação antipsicótica que pode ajudar a aliviar os sintomas da psicose. Acompanhamento também psicológico, a terapia cognitivo-comportamental provou ter um sucesso no tratamento clínico de pessoas com psicose. Terapia familiar, que é um formato de terapia que pode envolver parceiros, familiares e amigos íntimos, com um aconselhamento psicológico que ajuda as famílias e essas pessoas a resolverem conflitos e terem uma comunicação mais eficaz com o paciente. Alguns estudos indicam que ela é capaz de reduzir a necessidade de tratamento hospitalar em pessoas com psicose. Apoio psicossocial, que é o apoio às necessidades sociais, como educação, emprego ou acomodação. Algumas pessoas que fazem esse tratamento precisam tomar medicação a longo prazo para evitar que os sintomas se repitam e outras, às vezes, para a vida toda. Se os episódios psicóticos de uma pessoa são graves, eles podem precisar ser internados em um hospital para tratamento. Que tipo de informações da história do paciente é importante? Então, verificar o início, como é que se deu. O comportamento mudou súbita ou gradualmente? Verificar também o curso longitudinal, se este é o primeiro evento desse tipo ou se já tiveram outros eventos. Verificar a história familiar, então esses sintomas ou outros distúrbios psiquiátricos aparecem na família desse paciente. Doença psiquiátrica prévia, então se há doença cerebral orgânica, se faz uso já de medicações, que tipo de medicações e a história também de uso de drogas. E quais são as causas potencialmente reversíveis de psicose? Não quer dizer, pessoal, porque é potencialmente reversível que elas sejam reversíveis, tá ok? Então, o uso de drogas, toxicidades, problemas emocionais, com distúrbios metabólicos, endócrinos, nutricionais, tumores e trauma. Também infecções e arteriosclerose e algumas complicações. Todos esses são causas que poderão ser reversíveis. E quais são as 3 questões básicas a responder a respeito do encaminhamento do paciente psicótico? Então, tem de verificar o risco de suicídio ou homicídio, verificar o apoio ou a supervisão familiar real, se ela existe ou inexiste, ver a resposta inicial à medicação, como é que o paciente está se comportando com o início dessa medicação. Quando deve ser recomendada a hospitalização, Então, no primeiro episódio psicótico, se o paciente é um perigo para si mesmo e para os outros, se esse paciente é incapaz de cuidar de si mesmo adequadamente e se o paciente não dispõe de um sistema de apoio social. Um episódio de psicose funcional, ele não está adequadamente resolvido após a tranquilização inicial nos serviços de urgência. Então, uma psicose orgânica aguda, ela não é resolvida adequadamente enquanto o paciente está no serviço de urgência. É necessário que ela tenha um diagnóstico final. E vamos à nossa questão norteadora para a próxima aula, Então, a questão norteadora de número 9. Você sabe o que é personalidade? E transtorno de personalidade? Pesquise sobre. Na dúvida entre o certo e o errado, é só pensar no que não gostaria que fizessem com você. Um ótimo final de semana.